Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos aprender como formatar datas e horas. Então, a gente viu, nas aulas passadas como manipular datas, como fazer operações com datas, mas se a gente parar para analisar, a gente sempre vai precisar formatar datas, seja para exibi-las na tela, para salvar em algum relatório, enfim, a gente precisa formatar do jeito que a gente quer. E essa tarefa de formatar, embora não pareça, a princípio, nada demais, ela pode se tornar bem trabalhosa. A gente pode ter bastante trabalho para ficar formatando datas. Então, acha que não? Então, vamos ver um exemplo aí. Se a gente quiser formatar uma data com o que a gente sabe até agora, vamos usar o que a gente sabe até agora para formatar uma data nesse formato que vocês estão vendo aí, usando barras, as e a hora depois, tendo minuto, min, segundos com seg e horas com h, nesse formato aí customizado que eu passei para vocês aí. Bom pessoal, para a gente poder exibir a data formatadinha do jeito que eu expliquei para vocês, nós vamos primeiramente ter que obter cada uma das informações dessa data, as informações que a gente quer exibir, obviamente. Então a gente vai pegar o dia, int dia igual a cget calendar.day of month. Depois vamos pegar o mês, cget calendar.month. Depois vamos pegar o ano, cget calendar.year. Depois vamos pegar as horas, cget calendar.hour of day, 24 horas que a gente quer, int minutos igual a cget calendar.minute e int segundos igual a cget calendar.second. Então pessoal, reparem, só a trabalheira que a gente teve para pegar todos os dados. Pegar dado por dado para a gente exibir formatadinho do jeito que a gente quer. Só para pegar os dados a gente já tem todo esse trabalho aí. Vamos agora exibi-los na tela do jeito que eu falei com vocês. Beleza? Então a gente quer naquele formato dia, então a gente bota o dia aqui, depois do dia a gente quer uma barra, depois da barra vem o mês, mais um, tá pessoal? Porque o mês mais um, a gente viu lá que o mês começa em janeiro 0, vai até dezembro que é 11. A gente não começa do 1 ao 12, a gente vai de 0 até 11, então para ficar no formato que a gente conhece, que é de 1 a 12, a gente coloca mais um aqui no mês. Beleza? Só para compensar a questão do 0 aí. Acrescentamos outra barra depois do mês. Só dar uma compactada aqui. E depois acrescentamos o ano. Beleza? Aí agora, depois do ano, a gente acrescenta as, para colocar as horas. Mais a hora, tá? 2 pontos, mais 1 minuto, minutos,
horas e minutos, mais 2 pontos e os segundos. Então, pessoal, aqui nós vamos exibir, tá, a data e hora do jeito que a gente está acostumado, né, a ver. Vou executar aqui, ó. E tá aí, ó, a data do jeitinho que nós queremos. Mas reparem que a gente teve um trabalhão para fazer isso. Montar essa string toda aqui, concatenando. A possibilidade, né, de eu errar alguma coisa aqui no meio, de cometer esquecer de um espaço, alguma coisa. Às vezes eu posso querer, por exemplo, quando o número, né, não for de 2 casas, eu querer exibir um 0, aqui não aparece, enfim. E se a gente tiver, né, que trabalhar dessa forma, a gente viu o trabalho que dá. Né? Imagina se a gente tiver que fazer, né, várias e várias vezes esse processo. Quero exibir aí 30 datas. Eu vou ter que fazer essa formatação, né, 30 vezes. Até dá para jogar esse cara dentro de uma função e tal, mas eu posso precisar de formatações diferentes. Quero formatar dessa maneira aqui, sei lá, 3 datas, de outra maneira, outras 4 datas de outra. Então, assim, olha o trabalhão que eu vou ter. Em todas as datas, pegar todos os campos aqui, todos os dados, depois formatar na string do jeito que eu quero e tal. Então, galera, isso consome realmente muito tempo, né, e é bem propenso a erros. Pessoal, acabei de ver um negócio aqui, ó, acabou aparecendo aqui mês 41. Por que aconteceu isso? Não tinha visto, acabei não reparando antes. Esse mês, quando eu boto mês mais 1 aqui, ele acaba entendendo como uma concatenação. Tá? Então, na verdade, o mês era para ser 5, né, que é maio. Mas aqui fica 4, porque a gente começa do 0, né, aquela história, por isso até que a gente tem que acrescentar 1. O mês fica 4, só que eu estou concatenando 1. Aí 4 concatenado com 1 fica 41. Então a gente precisa colocar esse cara entre parênteses. Tá, pessoal? Que aí ele faz a operação de soma numericamente depois que ele concatena, porque o símbolo de concatenação é igual ao de soma. E aí fica certinho, ó, o mês 5 aqui. Beleza, pessoal? Só essa consideração aqui para não ficar incorreto aí o código. Então, pessoal, como vocês viram aí, né, a gente vai ter que pegar cada uma das informações, jogar aí numa variável ou então fazer direto, né, e sair montando uma string concatenando todos os dados. Imagina se a gente inserir mais 10 informações na data, né? A gente quiser aí agora dia do ano, milissegundos, e for acrescentando mais um monte de informações que a gente vai querer né, formatar nessa string aí. Então, olha a trabalheira que isso vai dar. E sempre que a gente for formatar dessa maneira, a gente vai ter que ter esse trabalho aí de fazer toda essa concatenação, né, enfim, fazer toda essa construção aí da data na mão. Então, para tornar essa tarefa mais simples e prática, a gente pode usar um formatador, né? Um objeto que tem o intuito de formatar uma data e hora. Existem diversos formatadores, tá, que a gente pode usar. No nosso curso, a gente vai usar um formatador bem intuitivo, né, e de simples utilização. A gente vai usar o Simple Data Format, Simple Date Format. Para a gente usar esse formatador, a gente precisa criar um objeto do tipo Simple Date Format e na chamada do construtor, né, ao construir esse objeto, a gente passa uma string com o padrão que a gente deseja formatar a data. Então a gente vai ter uma string especial ali de formatação, onde a gente vai indicar, né, qual é o formato que a gente quer. Então, assim, a gente vai indicar que a gente quer com barras, a gente vai indicar que a gente quer o as depois, né, seguindo aí
a linha desse exemplo que eu mostrei para vocês. A gente vai dizer que a gente quer o Hzinho depois das horas, né, o seg depois de segundos. Então, a gente vai colocar nessa string, né, o padrão de formato que a gente quer usar. Né? Naturalmente, para criar esse padrão de formato, a gente vai ter que usar aí, símbolos, né, próprios especificados pelo formatador. Então, vamos entender, né, como que a gente pega e trabalha com esse formatador, né, como que a gente dá esses primeiros passos e conhece aí quais são esses símbolos que a gente tem que usar para usar o formatador e formatar nossas datas. Bom, galera, para a gente criar aí o nosso formatador, a gente vai usar o Simple Data Format. Vamos instanciar um objeto do tipo Simple Data Format. E aqui, no parâmetro do construtor do Simple Data Format, a gente passa o formato, tá, que a gente quer aplicar à nossa data. E aí, galera, eu vou definir aqui o formato fora, né, numa string, depois a gente passa ali para o construtor. Então, um formato muito simples que a gente conhece, tá, é aquele de dia, mês, ano. Então, vou colocar aqui para a gente começar a entender. Então, defini que eu quero, né, o dia com 2 dígitos, o mês com 2 dígitos e o ano. E aí eu passo esse formato aqui para o meu formatador, ó, via construtor, e agora é só eu aplicar a minha data. Claro, pessoal, que não existem apenas esses símbolos aqui. Tá? A gente tem vários outros símbolos para a gente formatar uma data-hora. Ok? Então, eu estou mostrando para vocês aí agora os símbolos que a gente tem. A gente tem o G, que representa a era. Né? Eu posso colocar o G aqui no formato se eu quiser exibir a era. Então, se é antes de Cristo ou depois de Cristo, né? BC ou AD. Eu tenho o Y, que representa o ano. Tá? Então, aí está um exemplo, em 1996. E aí, depende de quantos Ys eu colocar no meu formato. Se eu colocar 2, eu vou exibir o ano com 2 dígitos, né? Só 96. Se eu colocar com 4, eu vou exibir 1996 completo. Eu tenho o M maiúsculo, que é o mês do ano. Né? Então, julho, por exemplo, é o que está aparecendo aí. E aí depende da quantidade de M's que eu também colocar no meu formato. Se eu botar 2 só, eu vou exibir numericamente. Se eu botar em maior quantidade, eu vou já exibir descritivamente, lógico que com inglês, né? Exibindo em inglês. July, né? Então não vou exibir julho em português, né? Porque a nossa ferramenta está definida nesse formato. A gente tem o D, que é o dia do mês. Tá? Então, a gente geralmente usa, né, 2 dígitos, porque a gente tem no máximo 2 dígitos aí no dia do mês. Então, dia 10, dia 30, dia 20. O H, que é a hora do turno, o H minúsculo, né, a hora do turno, que é aquele sistema de horas EM/PM, né, que a gente vai até as 12 horas, depois a gente começa de novo em 1 e vai até as 12. Então, essa aqui é a ideia do EM/PM. Né? A gente tem um turno da tarde e um da manhã. A gente tem o H maiúsculo, que aí já é a hora do dia, né? Aquele formato 24 horas, que a gente vai de 0 a 23h59. A gente tem o M minúsculo, que é o minuto da hora. É um minuto que a gente conhece mesmo, né? Quantos minutos naquela hora. A gente tem o S minúsculo, que é o segundo do minuto, né? Quantos segundos, normal. A gente tem o S maiúsculo, que são os milissegundos. Tá? Então, qual é o milissegundo que a gente está? Ou o milissegundo que está registrado aqui nessa data-hora. Né? Ele vai exibir. A gente geralmente usa 3 dígitos, né, para o milissegundo. A gente tem o E maiúsculo, que é o dia da semana. Tá? E aí, naturalmente, ele vai estar escrito em inglês, né? Monday, Tuesday, Wednesday, né? Segunda, terça, quarta. Então, a gente pode exibir
também o dia da semana. A gente tem o dia do ano, né, que é aquela ideia que a gente vai, né, do dia 1 ao 365. Então, estou no dia 300 do ano, né, dia 200, enfim. Então, é um dia só, que agora o meu total é o ano, não é o mês. O W minúsculo, que é a semana no ano. Ou seja, estou na 27ª semana desse ano, e assim vai, 30ª semana desse ano. E tem o W maiúsculo, que é a semana no mês, onde a gente vai até no máximo 5 semanas. Então, a gente vai até a 5ª semana no máximo. Tem mês que não tem 5 semanas, tem 4 e tal. Então, a semana do mês é essa, né? Ela vai exibir até a 5ª no máximo. A gente tem o A, que é o turno, se é AM ou PM, turno da manhã ou turno da tarde. E a gente tem o Z, que é o fuso horário. Beleza, pessoal? Exibe o fuso horário que a gente está. Então, esses são os dados, né, as informações que a gente pode aplicar aqui no nosso formato. Esses são os símbolos que a gente usa para representar essas informações dentro do nosso formato aqui. Atentem, tá, para a diferença entre maiúsculas e minúsculas, porque vocês estão vendo aí que tem letras maiúsculas em que a versão minúscula significa outra coisa. Então, tenham atenção na hora de montar o formato de vocês para colocar, né, esse dado é o M maiúsculo, né, eu quero mês do ano, então o M maiúsculo. Se colocar o M minúsculo é minuto. Então, assim, cuidado na hora de criar o padrão, para não trocar maiúscula por minúscula e vice-versa, para não montar o formato errado. Ok, galera? Agora que a gente já conhece todos os símbolos que a gente pode usar, a gente já pode definir a data naquele formato que a gente comentou anteriormente. Aquele de dia, barra mês, barra ano, as tantas horas o Hzinho, tantos minutos e assim sucessivamente. Usando aí o nosso formatador. Ok, galera? Então, para fazer isso, eu vou aqui no meu formato e vou fazer da seguinte forma. Eu vou querer o dia com 2 dígitos, o mês com 2 dígitos também, numericamente. Vou querer o ano com 4 dígitos, o ano completo. Depois, horas com 2 dígitos. E vou querer exibir o Hzinho depois das horas. Só que vocês sabem que o H ele já é um símbolo de hora. Então, se eu colocar mais um H, ele não vai entender que eu quero exibir o H. Ele vai entender que eu quero a hora com 3 dígitos, ou algo do tipo. E não é o que eu quero. Então, quando a gente vai escrever palavras, que vão estar ali próximas dos símbolos, palavras, na verdade, letras, que são símbolos que representam um dado da data, vou escrever a letra Y, ela representa um ano, então ela é um símbolo. A letra M é um símbolo, representa minuto. A maiúsculo representa o mês. O S representa segundo. Então, se eu precisar usar essas letras, em palavras, e essas letras estiverem próximas, a um símbolo que eu quis usar deliberadamente, eu preciso colocar entre aspas simples, porque senão eles vão ser interpretados como símbolos de informações das datas. Ok? Então eu quero que apareça a hora, e depois eu quero que apareça um H. Se eu colocar assim, ele vai interpretar que esse H é aquele Hzinho de hora, hora do turno. Então, eu tenho que colocar entre apóstrofos, entre aspas simples. Ok? Depois das horas, eu quero os minutos. Então, MM. E quero que apareça min depois. Então, eu boto o min entre apóstrofos. Ok? E depois eu quero os segundos. SS, que é o nosso símbolo de segundos aí, quero com 2 dígitos. E boto segue entre aspas simples para aparecer segue depois. Ok, pessoal?
Aí eu defini o meu formato. Ó. Agora o meu formato vai ficar dessa maneira. Ó. Dia, barra, mês, barra, ano, às tantas horas, tantos minutos, tantos segundos, né? Aparecendo aí o segue, o min, tudo certinho. Beleza, pessoal? Então, vocês podem definir o formato, tá? Usando os dados que vocês quiserem, as informações que vocês quiserem. Ah, quero exibir no final a era, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, enfim. Então, tudo depende, tá? Do formato que vocês querem aplicar a data de vocês. Ah, pessoal, falei, né, da questão de colocar aí as palavras e símbolos que a gente não quer que seja interpretado aí como símbolo, né, de informações da data, colocar entre aspas simples e esqueci do AS. Né, então eu tenho que colocar esse cara entre aspas simples também, porque senão ele vai interpretar esse A como se eu estivesse querendo exibir a informação do turno, né, IM ou PM, e vai interpretar esse S como se eu quisesse estar exibindo a informação do segundo. Né? Então, se eu não colocar entre aspas, ele vai exibir aqui, né, uma informação do turno e do segundo. Não é isso que eu quero que apareça, né, a data, às tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. É isso que eu quero. Então, reforço aí, sempre que vocês forem colocar alguma coisa que é para aparecer escrita aí no formato de vocês, que não é para ser interpretado como um símbolo, né, de dado da data, coloquem entre aspas simples. Bom, pessoal, então nós vimos aí como definir um formatador. Então a gente já tem um formatador pronto e agora que a gente já tem um formatador pronto, né, a gente tem que formatar a data usando ele. Então agora a gente vai entender, né, como que a gente aplica esse formatador a uma data. E o grande barato, gente, é que com um formatador só, a gente pode formatar inúmeras datas. Por exemplo, esse padrão que a gente acabou de definir, eu quero 100 datas todas nesse formato aqui. Então eu pego o mesmo formatador e vou aplicar o método format, né, que é ele que vai fazer a formatação. Aplico o método format desse formatador que eu acabei de criar nas 100 datas. Do mesmo formatador, nas 100 datas, ele vai formatar todas elas. Então eu uso um formatador só e aplico quantas datas eu quiser. Se eu colocar dentro de um loop, né, ele vai formatando diversas datas. Então, assim, existe uma economia muito grande de tempo e reuso também de código. Porque eu não preciso mais de ficar definindo esse formato, montando string igual que a gente viu lá no início, em lugar nenhum. A gente faz isso uma vez só e depois só sai aplicando. Então vamos ver agora como que a gente, né, aplica essa formatação a uma data. Bom, pessoal, então quando o nosso formatador já está pronto, com formato definido e tal, a gente tem agora que aplicar a data que a gente deseja formatar. Então, para isso, a gente usa o método format do nosso formatador. Ele retorna uma string com a data formatada. Então, vou criar uma string aqui chamada data formatada igual a f, que é o nosso formatador, ponto format. E aí a gente tem que passar aqui a data. Só que tem um porém. A data aqui, pessoal, ela tem que estar no formato date. Então, antes da gente, de fato, formatar a nossa data, eu tenho que criar aqui um date aqui e converter, tá, a data que está aqui no calendar para um date, ou seja, obter um objeto date do meu calendar. A gente já viu como a gente faz isso. Então, getTime. Então, o método getTime ele retorna o objeto date com todas as informações, né, da data que está naquele calendar. E aí a gente pode agora formatar a nossa data. Então, pessoal, não se esqueçam, antes de aplicar a formatação, né, convertam aí o calendar de vocês para um date, né, gerem um date a partir do calendar. E aí vocês vão colocar o date aqui dentro. Vou colocar o objeto date aqui, que é o dt, está na variável dt. E aí eu vou formatar aquela data.
Beleza? Vamos ver como ficou a data formatada. Vou executar agora. E tá aí, ó, 12/5/2002, às 13 horas 43 minutos 0 segundos. Então, pessoal, a gente definiu aí, né, o nosso formato e aplicou a data. Beleza, pessoal? E, como eu falei para vocês, a gente pode pegar e aproveitar esse formatador e aplicar quantas datas nós quisermos. Eu vou criar uma outra data aqui agora, ó, calendar. Hoje, vamos pegar a data de hoje aqui, ó, calendar.getInstance. O getInstance já retorna a data de hoje para a gente. E vamos formatar a data de hoje, exibir a data de hoje. Então, o primeiro passo, ó, eu vou criar um date para formatar a data de hoje. dth igual a hoje.getTime. Beleza, peguei aí, converti para um date, né, passei para date aqui. E agora eu vou fazer até direto, galera, dá até para a gente fazer direto, se eu não quiser guardar numa variável, tá? Geralmente a gente guarda uma variável porque nem sempre a gente quer exibir e tal no console, mas aqui eu só estou querendo exibir, eu vou até pegar direto aqui, ó. Vou pegar o meu formatador, F, mesmo formatador, ó, format, e vou aplicar ao meu DTH, que é o que tem a data de hoje, que eu acabei de converter. Vou executar. E ó, exibiu a data de cima, né, que é essa aqui, e exibiu a data de hoje também. Tá? Então, 5/11/2020, às 22 horas, 27 minutos e 49 segundos. Beleza, pessoal? Então, reparem que se eu tivesse mais 50 datas, eu conseguiria formatar as 50 datas com o mesmo formatador. Reparem que eu não teria trabalho nenhum, né, para formatar. Enquanto se eu tivesse que fazer aquilo tudo na mão, teria que pegar dado por dado da minha data, depois fazer lá, botar numa string, quebrando, botando as barras, né, concatenando e tal. E a gente já viu o quão trabalhoso isso é e o quão propenso a erros. Enquanto se eu uso um formatador, ó, só definir o formato aqui, aplico a quantas datas eu quiser. Eu vou definir uma vez só, não tem, a chance de eu errar é muito pequena, e se eu errar eu corrijo num lugar só. E aplico quantas datas eu desejar e pronto. As datas estão formatadas. Beleza, pessoal? Então é assim que a gente aplica, né, o nosso formatador, né, aplica o formato que a gente definiu no formatador às nossas datas. E é isso, galera. Agora a gente já sabe como criar aí os nossos formatadores e também como formatar nossas datas através deles. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí todo o processo para a gente definir aí os nossos formatadores, definir os nossos formatos, né, nossas strings de formato e aplicar os formatadores às nossas datas. Ok? E aí a gente tem já uma string formatada com a data do jeitinho que a gente quer, pronta para exibir, pronta para colocar no nosso relatório, para salvar no arquivo, enfim, para usar da forma que a gente quer e definir as datas da maneira que nós quisermos. Um grande abraço a todos e até a próxima!